último chamado. Eu nunca fui de acreditar em assombração. Cresci no interior, numa pequena cidade esquecida, onde o silêncio da noite só era quebrado pelo som dos sapos e pelo vento assoviando entre as árvores. Mas depois do que aconteceu na fazenda do meu avô, eu nunca mais duvidei do que os velhos diziam. Tudo começou quando meu avô morreu. Ele sempre foi um homem de hábitos rígidos e palavras contadas. Cuidava da terra como se fosse uma extensão do próprio corpo. Mas um dia, simplesmente caiu no meio do milharal. Coração falhou, disseram. Morte natural. Só que ninguém explicava o telefone. Sim, o telefone. Aquele telefone de disco antigo ficava pendurado na parede da sala. Meu avô nunca deixava de atender quando tocava, mesmo que quase ninguém ligasse para ele. Só que, na noite em que morreu, a vizinha disse que o telefone tocou várias vezes. Ela até pensou em ir ver o que estava acontecendo, mas achou que era coisa da cabeça dela. No dia seguinte, encontramos o velho caído entre as plantações. Minha mãe queria vender a fazenda, mas eu insisti em ficar uns dias lá para colocar as coisas em ordem. Não tinha medo. Achei que seria um tempo de paz, longe da cidade. Mal sabia eu. Na primeira noite, o telefone tocou. 3 vezes. O som ecoou pela casa vazia, gelando minha espinha. Quando atendi, só ouvi um silêncio pesado, como se alguém estivesse ali, respirando do outro lado. Alô? Insisti. Nada. Botei na conta da linha ruim e voltei para a cama. Mas na noite seguinte, aconteceu de novo. Agora, eu ouvi um sussurro. Baixo, arrastado. Parecia uma palavra, mas não entendi. Meu coração martelava no peito. Eu queria desligar, mas minha mão não obedecia. Só depois de alguns segundos consegui soltar o telefone. Na terceira noite, eu decidi que se tocasse de novo, eu ia arrancar aquele aparelho da parede. Não deu outra. 3 toques. Peguei o telefone, dessa vez, a voz estava mais clara. Era um chamado, um pedido sôfrego. Ajuda! Era a voz do meu avô. Meu sangue gelou. Saí correndo da casa, tropeçando nos móveis, e só parei quando estava do lado de fora, ofegante, suando frio. O telefone tocou de novo. O som cortava a noite como uma lâmina. Olhei pela janela da sala, e juro por Deus, vi a sombra de alguém parado no meio do cômodo. Não esperei para saber mais. Peguei minhas coisas, entrei no carro e fui embora. Nunca mais voltei. Minha mãe vendeu a fazenda pouco tempo depois. A única coisa que sei é que, na última vez que passei em frente ao terreno, vi um detalhe que me fez perder o sono por várias noites. A casa já estava velha e cheia de mato, mas o telefone? Ele ainda estava lá, pendurado na parede. E juro que, por um segundo, vi o disco girando sozinho. A coisa na estrada. Moro no interior desde que nasci. Aqui, quando a noite cai, o breu engole tudo. Só as estrelas e a lua iluminam as estradas de terra. Foi numa dessas noites, voltando tarde para casa, que vi algo que nunca deveria ter visto. Eu tinha ido à cidade resolver umas coisas e acabei me demorando mais do que devia. Quando peguei a estrada de volta, já passava das 11 da noite. O caminho era longo, cercado por mata dos 2 lados, e o único som era o barulho dos grilos e o motor do meu carro. No meio do trajeto, vi algo no acostamento. Uma silhueta escura, imóvel. Achei que fosse um animal, mas quando cheguei mais perto, vi que era uma pessoa. Um homem alto, magro, parado ali, no meio do nada, olhando para a estrada. Passei por ele devagar, tentando ver melhor, mas o rosto parecia errado. Como se os traços não estivessem no lugar certo. Me deu um arrepio na espinha, mas segui dirigindo. Não olhei para trás. Alguns minutos depois, vi outra coisa na beira da estrada. O mesmo homem. Meu coração disparou. Isso era impossível. Não tinha nenhuma trilha por onde ele poderia ter cortado o caminho. Mesmo que tivesse, era rápido demais. Agora, ele estava mais perto do asfalto. Seu rosto ainda estava errado, como se os olhos fossem fundos demais, a boca larga demais. Fingi que não vi, apertei o pé no acelerador e segui em frente. Mas foi aí que percebi. No retrovisor, ele virou a cabeça na minha direção. Mesmo a essa distância, eu sabia que ele estava sorrindo. Meu corpo todo gelou. Me concentrei na estrada, o mais rápido que pude, e só respirei de verdade quando vi as luzes da minha casa ao longe. Estacionei de qualquer jeito e entrei, trancando tudo. Fui direto para o quarto, tentando acalmar a respiração. Era só coisa da minha cabeça, me convenci. Mas então, antes de deitar, olhei pela janela. Ele estava lá. No meio da estrada,
parado na entrada da minha propriedade. Ainda sorrindo. A cabana no fundo do quintal. Desde pequeno, eu adorava visitar minha avó. A casa dela ficava no meio do mato, rodeada por árvores enormes e um silêncio que só o interior tem. Mas sempre teve uma coisa que me incomodava lá, a cabana no fundo do quintal. Ela era velha, feita de madeira escura e retorcida. Minha avó nunca falava sobre ela, e quando eu perguntava, ela mudava de assunto. Dizia apenas para eu não chegar perto. Com o tempo, aprendi a ignorar, mas sempre sentia um calafrio ao passar por ali. Numa noite, depois do jantar, fui lá fora para pegar um pouco de ar. A lua estava alta, iluminando tudo. Foi então que notei, a porta da cabana estava aberta. Eu juro que, antes, estava fechada com um cadeado enferrujado. Meu peito apertou. A curiosidade foi mais forte. Caminhei devagar até a entrada e empurrei a porta, que rangeu alto. O cheiro lá dentro era estranho, como madeira molhada misturada com algo podre. Mas o que me fez congelar foi o que vi pendurado nas paredes. Máscaras. De barro, de couro, de ossos. Todas deformadas, retorcidas, como rostos presos num grito eterno. No meio da cabana, um círculo de velas queimava, e no chão, marcas estranhas estavam desenhadas. O ar ficou pesado, sufocante. Foi quando ouvi um sussurro, vindo de algum lugar dentro da cabana. Baixo, rouco. Não dava para entender as palavras, mas sentia a intenção. Algo ali me via. Algo ali sabia que eu estava lá. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Corri de volta para casa, trancando a porta atrás de mim. Minha avó, sentada na cadeira de balanço, apenas olhou para mim e disse, sem emoção. Eu avisei para não chegar perto. Depois disso, nunca mais voltei para aquela casa. Minha avó morreu poucos meses depois. Quando fomos esvaziar o terreno, a cabana não estava mais lá. Nem mesmo os restos dela.